estadual, porque normalmente a base, a fundamentação, né? Outra coisa que é outro ponto que muitos perguntam, a fundamentação, eu costumo sempre falar esse termo, ou expressar esse termo em função de que no Poder Judiciário, por previsão do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, e, em consequência, também para o resto daqueles que irão atuar nessa área jurídica, tudo deve ser fundamentado, né? Então, o Estado, quando tem lá sua obrigação de comprovar a existência de um crime, ou seja, de uma ação ou omissão que seja típica, antijurídica e culpável, ele deverá fazê-lo observado aqueles elementos da ação penal, né? A ação penal, aquela lá do artigo 24 do Código de Processo Penal, do artigo 100 do Código Penal, que é dividido aí, na verdade, é composta, né, a ação penal, por três elementos. Os primeiros elementos são exatamente as partes que estão em litígio, as partes que estão envolvidas em algum tipo de conflito, né? O segundo elemento o chamado mérito, ou seja, a causa tanto de fato como de direito, e aí é que entra o que eu estou falando. Na verdade, a causa de fato é aquilo que realmente aconteceu, né? E a causa de direito é onde está enquadrado esse fato. Porque se não tiver enquadramento desse fato na lei, né, simplificando, não tiver enquadrado na lei, não haverá, então, a possibilidade jurídica para que o Poder Judiciário possa atuar. Então, nós temos aí três elementos. O primeiro elemento exatamente são as partes, tem que ter uma briga entre alguém, uma discussão entre alguém, um litígio entre alguém, né? Também o segundo elemento são exatamente o mérito, ou seja, as causas de fato, as causas de direito, o que vai ser pedido ao Estado tem que estar previsto na lei, não se pode pedir ao Estado, e quando eu falo Estado, eu falo no Poder Judiciário, não se pode pedir nada que não esteja previsto na lei, né? Então tem que ter uma lei. Houve um furto? Houve, mas onde é que está esse furto? Esse furto está lá no artigo 155 do Código Penal, é um crime patrimonial contra o patrimônio, o bem jurídico lesado é o patrimônio, mas tem que estar enquadrado em alguma lei, né? E aí o juiz, da mesma forma, quando for responder lá na sentença do artigo 381 do Código de Processo Penal, fará do mesmo jeito, né? Ele vai decidir também baseado numa lei. Tem que ter uma lei que ampare essa decisão. Então, essa é a fundamentação que eu sempre cobro nessas verificações, conforme prevê o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Então, sempre gera uma certa preocupação em relação a esse termo, né? O que é essa fundamentação? Na verdade, fundamentação é enquadrar na lei, né, tudo que for falado, que for fundamentado dentro do que prevê a própria ação, seja uma ação administrativa da Lei 9784 de 99, seja uma ação civil lá do artigo 319 da Lei 13.105 de 2015, seja uma ação penal, né, lá do artigo 24 do Código de Processo Penal. Então, nós temos aí três elementos que formam essa ação. As partes, o mérito, que é a causa de pedir e a causa de direito, e o objeto, né? O objeto pode ser um objeto imediato ou imediato, que, na verdade, objetos são os pedidos, né? Aquilo que vai ser realmente o que vai pedir para o Estado. Se for na esfera civil, por exemplo, eu posso pedir aí uma indenização por quantia certa, né? Lá do artigo 824 da Lei 13.105 de 2015, ou se for uma indenização por danos morais, baseado no artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal, né? Como tem várias formas também de outras que são as chamadas obrigações específicas, a partir do artigo 806 da Lei 13.105 de 2015, com a obrigação de entregar coisa certa, obrigação de entregar coisa incerta, obrigação de fazer alguma coisa, né, do 815, obrigação de não fazer alguma coisa, do 822, isso na esfera civil, né? Dada a esfera administrativa, nós temos aí várias sanções que podem ser aplicadas, que eu posso pedir, por exemplo, nesse caso aí desse policial lá de Brasileia,
Hoje eu estava escutando, agora há pouco eu estava escutando o noticiário, e a maioria das pessoas estão pedindo aí a exclusão do camarada, né? Exclusão a bem da disciplina, que é a antiga expulsão, é, na verdade, uma sanção administrativa, né? Prevista lá na lei, nesse caso do policial, na lei complementar número 164 de 2006. Então, veja que nós temos aí essa questão desse pedido, né? O que eu vou pedir? Eu vou pedir a exclusão. Então, isso é o objeto da ação. E no criminal, eu tenho aí, posso pedir uma pena, posso pedir uma medida de segurança, posso pedir uma medida socioeducativa, dependendo da qualidade da situação do acusado, eu poderei pedir aí uma dessas três chamadas sanções criminais, né, pela prática de um crime ou de uma contravenção penal, nos termos da Decreto-Lei 3688 de 41. Então, vejo que os emolumentos, que é outra palavra também, outra expressão, e a minha questão é essa, né? Desenvolver o espírito da pesquisa, do ensino da pesquisa e da extensão, como prevê o artigo 207 da Constituição Federal, também prevê o artigo 52 da Lei 9394 de 96, prevê exatamente esse sistema que traz aí uma característica importante para o ensino superior, né? A partir do que prevê o artigo 43 da Lei 9394 de 96, o importante é que os senhores aprendam esse mecanismo que começa com o ensino, passa pela pesquisa e chega na extensão, né? Então, essa é a questão aí importante para que tenhamos em mente. Por isso que o fato do conhecimento material, por exemplo, o conhecimento sobre a lei, é um fator que não tem tanta importância neste momento, é bom que se diga neste momento, porque o que eu prezo aí é exatamente esse espírito da pesquisa, né? É saber que tem que pesquisar, não pode ficar na dúvida e só pode se sanear essa dúvida através da pesquisa. Então, o ensino, a pesquisa e a extensão é o objetivo aí para essa verificação que eu estou colocando aí para os senhores. Na verdade, quando se fala em emolumentos é a forma de pagamento que a sociedade tem pelos serviços prestados, por essa prestação de serviço por delegação, né? Aquela que o poder público delega aos agentes. Na verdade, não são agentes, na verdade, são delegatários, né? Agentes públicos, mas delegatários que recebem a delegação do poder público para esses dois tipos de prestações de serviço, ou seja, o serviço notarial, né, o serviço de notas, ou seja, o serviço registral, ou seja, de registro, né? Então, nós temos aí o notário, temos o registrador, como aqueles que são os delegatários, né? Os delegatários que recebem a delegação do poder público e eles têm natureza privada. Então, veja que a prestação de serviço notarial e de registral, ela na verdade, um serviço de prestação que tem aí a natureza privada, né? Natureza privada significa, então, que existe uma delegação. E o pagamento se dá, então, da própria pessoa que vai usufruir desse trabalho, dessa prestação de serviço, seja notarial, ou seja, também registral, né? Ou registral, ou registral, aí depende da colocação e do tipo de prestação de serviço, que se paga com emolumentos. E emolumentos estão previstos lá na Lei 10.169, de 2000, no Brasil inteiro, ou seja, nacional, né? Uma lei nacional, dentro daquela competência prevista lá no artigo 22 da Constituição Federal, que é a competência privativa da União para legislar sobre esse tipo de prestação de serviço, conforme prevê o artigo 22 da Constituição Federal. E aqui no estado do Acre nós temos aí a questão dos emolumentos na Lei 1805, né? 1805 de 2006, e precisamente lá no artigo 26, né? O artigo 26 traz a resposta aí, lá no artigo 26, inciso 4º, traz a resposta para essa primeira questão, que diz que ela fala exatamente sobre isso, né? Uma vez considerados aí os emolumentos, né? Os emolumentos, a forma de pagamento
dessa prestação